Primeiro, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de Sociologia. Dessa vez vamos estar fazendo alguns exercícios. Eu escolhi Sociologia para a gente estar fazendo exercício porque a gente já fez alguns de Filosofia e a gente não fez quase nenhum de Sócio, ok? Então, por isso que eu optei para a gente estar discutindo aqui um pouquinho de Sociologia nessa aulinha e nossas atividades, ok? Então, página 3 das atividades, aqui referência ao primeiro capítulo, Sociologia, Ciência da Sociedade, 01. Então, vamos começar aqui. Na página 3, eu escolhi já aqui um exercício para a gente começar. Então, vamos lá. Eu escolhi o exercício 2 para a gente começar. Vamos fazer o 1 juntos ao vivo, ok? Vamos lá. Observe o texto a seguir. O fascínio da sociologia está no fato de que sua perspectiva nos leva a ver sob a nova luz o próprio mundo em que vivemos. Isto também constitui uma transformação da consciência. De acordo com o texto, a sociologia oferece uma percepção sobre A. Os segredos do poder, qualificado a ética da política nacional. B. Os eventos futuros ajudando a garantir a realização profissional. C. O cotidiano, ampliando o entendimento sobre as reabilidades habituais. Sim, é a C. Inegavelmente, é a única que pensa no cotidiano aqui, de certa forma, e a gente está falando de social, sem dúvida alguma, o cotidiano é muito importante. É assim uma das fontes da sociologia. Lembrem quando eu falei para a gente dar uma brincada de sociólogo, a gente pensou quais seriam os objetos de estudo de uma pandemia de um sociólogo. E a gente mencionou no nosso videozinho, na nossa discussão, a questão principalmente de como o nosso cotidiano mudou em relação, né, a esse momento prévio com agora de isolamento social e pandemia. Não é mesmo? Então, o cotidiano é a resposta certa, a resposta C, mas vou acabar de ler os outros. Os meios de comunicação demonstrando as manipulações midiáticas. Bom, isso definitivamente não é um objeto da sociologia, não é o objetivo da percepção, segundo não vou dizer que não é um objeto, perdão, mas não é o que o texto está pontuando aqui, porque eu acredito que sim, a comunicação da nossa sociedade também, de certa forma, é do alcance da sociologia, uma vez que fala sobre como a gente se comunica, como essa mídia responde, como essa mídia reage a diversas coisas, tem também super a ver em como a nossa sociedade trabalha. Então, tem a ver como fonte, mas não é o que o texto está falando, ok? Na E, o que é desconhecido, alargando o conhecimento sobre a própria sociedade. É interessante, mas novamente a gente está pensando no texto, então aqui temos algumas pegadinhas. Eles queriam pegar vocês em situações que com certeza a sociologia deveria atuar, mas a percepção é sobre a C em específico, né? E mesmo que a D e a E podem ser estudadas, podem ser pensadas, e acaba que o que realmente está referente ao texto é a C. Ok, queridos? Então vamos lá. Sobre as diferenças entre o senso comum e o conhecimento científico, marque B e falso, e F, né? Se for falso. Para as afirmações a seguir. Ok, A. O senso comum pode ser entendido como um conjunto de informações não sistematizadas, geralmente adquiridas por meios informais e intuitivos, que formam a base dos valores, crenças e opiniões. Coisa que a gente falou, que a gente até perguntou exemplos, como por exemplo o simples ato de usar talher. A gente não descobriu o talher novamente, a gente já é um senso comum, que a gente, já é um costume, né, que a gente mantém aí, e já herdamos toda vez que estou esbarrando aqui e nós herdamos e não precisamos aprender novamente o que é um talher, por que existe talher e tudo mais, por exemplo. Então, é verdade sim. B. O conhecimento científico pode ser descrito como um saber metódico e rigorosamente elaborado, visto que é constituído com base em procedimentos de observação, experimentação e mensuração. Isso é uma coisa que está aparecendo direto, inclusive em mídia e etc. Tem a ver com a nossa aulinha de atualidades, né? Que justamente essa questão científica, como que se dá o conhecimento científico, por que ele é confiável, porque ele não está passível muitas vezes de opinião e achismos, não tem eu acho, é basicamente fatos, o que é, porque isso foi experimentado, testado e observado por diversas vezes, como até lembrado aqui, de forma rigorosa, perdão. Então, aqui também é verdade. Na próxima, temos aqui a C. O senso comum pode incluir em sua formação fatos históricos verdadeiros, doutrinas religiosas, lendas ou parte delas, informações científicas popularizadas pelos meios de comunicação e ainda experiências pessoais acumuladas. Novamente, aí já tem toda essa bagagem que está enraizada em nossa sociedade,
a gente pode não ser cristão, mas a gente tem um conhecimento mínimo sobre o que é o cristianismo. Por exemplo, né? A gente pode não ser cristão de exercer a religião por si só, mas a gente tem um conhecimento mínimo da religião cristã porque a gente vive num dos países mais cristãos de todos, assim. Então, perdão, se eu vou consertar a minha frase, um dos países que tem o maior número, né, de cristãos do mundo, um dos. Então, isso já está enraizado na nossa sociedade, temos essa cultura aí enraizada que a gente não tem que aprender nem ir atrás e ter uma informação nova, de novidade, que isso vai aparecer das diversas formas e segmentos em uma espécie de senso comum. Então, verdade. A C também é verdade. D. O conhecimento científico procura oferecer explicações sistemáticas e analíticas sobre os fatos, por isso deve ser verificável e exposto com exatidão e clareza. É basicamente o que a gente viu na questão antepassada aí, que é basicamente ressaltando a rigorosidade e o diferencial do conhecimento científico do conhecimento do senso comum, né? Que esse é verificado, exposto com exatidão e clareza. Está correto também. Mais uma correta aí na D. Aí, enquanto o conhecimento científico é recorrentemente utilizado para justificar ações e comportamentos cotidianos, o senso comum determina a produção de formas que podem predizer a realidade. Falso. Isso é até incoerente. Então, essa é falso. E temos aqui a F. É raro uma questão TF, né? Então, temos aqui a F. Se o senso comum tende a ordenar as experiências individuais e assim reproduzir sistemas sociais, o conhecimento científico avança por meio dos experimentos que ao longo de tempo eliminam erros e consolidam hipóteses. Então, antes da gente fazer o teste científico, a gente tentar uma teoria, nós fazemos hipóteses. Essas hipóteses podem ser comprovadas ou não através da experimentação científica, ok? E tá ali. Então, você está é 100% também condizente com as outras duas que falou sobre conhecimento científico. Portanto, sim, essa está correta também. Temos só uma errada, ficou confirmado, só uma errada mesmo, que é a E, ok? A E é a única incorreta, a única falsa. Então, foi só para a gente dar uma aquecida. Se gostaram dessas contas, se vocês quiserem, vamos continuar esses exercícios aqui ao vivo na nossa aulinha pelo Zoom, ok? Então, até já. E fiquem de olho, não esqueça de comentar quando vocês assistiram. E tchau, tchau. Até já.